Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 25 de janeiro, celebramos a conversão de São Paulo. Uma conversão que, sem dúvida, é modelo e paradigma para a conversão de todos os cristãos. E aproveitando o tema da conversão de São Paulo, eu compartilho com todos a homilia de ontem, do domingo, onde nós falávamos também sobre a conversão como característica necessária para nós entrarmos na escola dos discípulos de Jesus. Iniciemos então fazendo a oração do dia de hoje, a oração da festa da conversão de São Paulo, e depois escutemos a homilia. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje a sua conversão, caminhar para vós, seguindo os seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos a homilia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos no tempo comum e na semana passada nós já conversávamos que a espiritualidade do tempo comum é a espiritualidade do discípulo. Hoje então nós vamos dar continuidade a essa reflexão. E nessa escola dos discípulos de Jesus, se nós nos lembramos da reflexão da semana passada, entram nela aqueles que não somente admiravam a Jesus enquanto homem, né? Palavras que têm autoridade, os exorcismos que ele fazia, os milagres que ele conseguia realizar pela mão de Deus, não somente aqueles que se alegravam, né? E se maravilhavam da sua humanidade, mas aqueles que perceberam que as suas palavras, além de dirigir as suas vidas, elas mesmas continham a vida. Essa é a diferença do discípulo. Ele percebe que as palavras do Senhor são palavras de vida eterna e por isso vale a pena segui-lo. Ele não é somente um mestre,
Ele é o Filho de Deus vivo. Essa é a convicção do discípulo. E nessa escola do discípulo, hoje, no Evangelho, nosso Senhor nos dá a matrícula. Como é possível nós nos matricularmos na escola de Jesus, né? Só tem uma cláusula: convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a cláusula da matrícula da escola dos discípulos. Quem diz que é discípulo de Jesus, mas não está disposto a mudar de mentalidade, a converter-se, não é discípulo de Jesus. Quem diz ser discípulo de Jesus, mas não crê no Evangelho, em todo o Evangelho, não é discípulo de Jesus. E aqueles que entram nessa escola, então, para se converter, padre, o que é? Afinal de contas, padre, o que é essa conversão que Jesus Cristo nos convida a viver? Eu gosto muito de me lembrar daquelas palavras de São Pedro, no Evangelho de São João, quando ele diz assim: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Essa é a conversão. A conversão que o Senhor nos propõe é acreditar na vida eterna, acreditar no céu, acreditar nas coisas de Deus. E isso é uma verdadeira conversão na nossa vida. Desde sempre, iniciando a nossa vida, é muito natural, nós nos movemos entre as coisas materiais, não é isso? Tratamos aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, né? E não tem nada de errado, isso é ótimo. Deus fez as coisas assim. Porém, Jesus Cristo, como um bom mestre, não despreza nada disso. Nada das coisas materiais é desprezada por Deus. Mas Jesus Cristo as utiliza para me ensinar aquilo que eu sozinho não sou capaz de saber. Que existe céu, que a minha alma é imortal, que Deus é meu Pai e me ama. São coisas espirituais. Essa é a pedagogia de Jesus. Ele trabalha as coisas da realidade da nossa vida, mas sempre apontando para o céu. Nas parábolas nós vamos ver, né? Jesus Cristo fala de um banquete. E todo mundo sabe o que é um banquete. A mesa, não é? Os convidados, as comidas, as bebidas, isso é um banquete. Mas quando Jesus fala de banquete, Ele não está falando deste. Está falando do banquete no reino dos céus. Quando Ele fala também dos convidados para um casamento, por exemplo, ou da semente que cai na terra, Jesus não está dando curso de agricultura, nem de festas, né? Não. Jesus está falando de uma outra realidade, que é a do céu. E essa é a conversão radical do cristão. Eu, desde sempre, como eu disse antes, conheço as coisas materiais, as coisas que eu vejo e que eu toco. Isso é a realidade, mas não é toda a realidade. Há algo além, há uma vida eterna, há uma vocação santa a qual Deus nos chama. E uma vez que Jesus abre os nossos olhos para essa realidade, uma vez que Ele puxa a cortina e nós podemos ver como é de fato o mundo na sua integralidade, então o cristão já não pode mais viver como vivia antes, né? Essa é a diferença entre o cristão e o pagão. Aquele que não crê em Deus vive como se tudo fosse esse mundo, como se a sua vida terminasse nesse mundo, como se o céu fosse aqui, os valores fossem estes somente. Esse é o pagão. O cristão não. O cristão trabalha por aquilo que ele não vê, espera o céu que ainda lhe será dado. Olho humano jamais viu, nem o coração humano foi capaz de imaginar. Tamanhas são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. São Paulo também diz que essa é a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal só trabalha com aquilo que vê. O homem espiritual não. Sabe que existem as realidades eternas, né? E então nós entendemos o que São Paulo nos diz hoje na leitura, na segunda leitura, né, da liturgia. O tempo está abreviado. Os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma. São Paulo não está dizendo que essas coisas sejam ruins
e de fato não são, e são boas. O matrimônio é bom, as coisas materiais são boas, alegrar-se, chorar, isso é bom, isso é da vida. Agora, tudo isso para o cristão que crê no céu tem um gosto diferente, tem um sentido diferente, tem um uso diferente. Essa é a conversão, e é muito importante nós pregarmos isso, porque nós não vivemos num mundo cristão. Precisamos reconhecer, nós vivemos num mundo pagão. Quais são os ídolos do nosso mundo hoje? A beleza, né? A aparência, né? O dinheiro, né? A saúde. Nesse tempo de pandemia é importante dizer também que a saúde às vezes transforma-se num ídolo, né? O sucesso, todas as coisas deste mundo que são coisas boas e excelentes, mas não são a finalidade última da minha vida, porque eu creio na eternidade. A beleza um dia acaba, não dura para sempre, e esse não é o problema. A saúde também, por mais que nós cuidemos dela, e devemos cuidar, um dia acaba. O dinheiro é uma ilusão, não aumenta a minha vida, nem me compra o reino dos céus, vai dizer Jesus no Evangelho. E o sucesso, a glória vã do mundo, é pura vaidade. Hoje aplaudem você, amanhã te atiram pedras. A opinião é o mais volúvel que existe neste mundo, sobretudo nos tempos de redes sociais que nós estamos vivendo. Uma pessoa pode ser exaltada num dia e crucificada 2 dias depois, não há problemas, é vão. Como é que nós poderíamos desperdiçar a nossa vida, nós que já nos convertemos, que entramos na escola de Jesus, trocando os bens do céu pelos bens da terra? Não podemos viver assim. E é triste, porque vivemos, mais uma vez eu repito, num mundo pagão. Qual outra explicação para dizer, por exemplo, para uma jovem menina que nem ainda está formada e já usa contraceptivos? Qual a explicação? Se não simplesmente achar que o mundo é esta terra. Qual a explicação de um jovem que também pelo culto ao corpo estraga a sua saúde com hormônios e com tantas coisas para aparentar? É simplesmente um coração que se arrasta na terra. Precisamos pregar o Evangelho por isso. Mais uma vez eu digo, a saúde, a beleza, o dinheiro, o sucesso, são coisas boas e têm o seu lugar nesse mundo. Mas quando nós fazemos disso o nosso ídolo, nós nos autodestruímos. A família se autodestrói quando só vive de aparências. Eu me autodestruo quando só procuro a mim mesmo e só procuro os aplausos dos outros. Se tem uma coisa eficaz para calar a boca de um profeta, é se ele só procura os aplausos. Ele se cala. Quanto mal quando nós trocamos os bens do céu pelos bens da terra. Foi essa um pouco a promessa que nos fizeram no início da pandemia, né? Quando disseram, fique em casa, e está muito bem isso, mas começaram a nos dar uma promessa de que você não vai nem sentir, né? Veja muitas séries, né? Aprenda um novo idioma, né? Aprenda algo novo, uma técnica, né? Como se o mundo fosse construído somente de agências humanas, né? Aí passam os meses e eu já não aguento mais ver filme, né? Passam os meses e eu já não aguento mais aprender uma nova língua. Não dá mais, não vai. Não quero mais técnica, não quero mais aprender artesanato nenhum, não aguento, né? Não vai. Como se as preocupações fossem simplesmente que você se sentisse bem. Esses são verdadeiramente os problemas do mundo? Quando nós nos voltamos só para nós, parece que os problemas são simplesmente sexo e sentimentos. Mas os problemas do mundo vão muito mais além disso. E as pessoas que estão agora nesses momentos de pandemia morrendo nos hospitais, isso é um problema. Mas também os pobres são um problema.
Também a corrupção é um problema. Também a falsidade de tantas notícias que se colocam na mídia é um problema. E nós, centrados em nós mesmos, com crachá de discípulos de Cristo, mas sem nos preocuparmos com as coisas que valem a pena, né? Trocamos os bens do céu pelos bens da terra e por isso nos fazemos ineficazes para a salvação do mundo. Diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Os verdadeiros projetos, os projetos nobres e que mudam as coisas, né? Os projetos bons que começam em Deus e terminam em Deus, necessitam que nós coloquemos os bens espirituais acima dos materiais. Que se nós não fizermos isso, ninguém nunca vai dar a vida por Deus, ninguém nunca vai dar a vida pelo irmão. Eu queria terminar essa reflexão com um poema de Santa Teresa de Ávila. Tenho certeza que esse poema já é conhecido, mas talvez nós nunca tenhamos lido ele inteiro, e não nessa perspectiva da conversão, do crer nas coisas espirituais. Diz assim Santa Teresa: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com o coração grande, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, em confiança e fé viva, mantenha a alma, que quem crê e espera, tudo alcança. A maldade, a injustiça, o abandono, não te ameaçará. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus seu tesouro, nada lhe falta. Ainda que tudo perca, só Deus basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Deus a graça de sermos verdadeiros discípulos, que o nosso olhar sobre as coisas do mundo seja um olhar cheio de verdade, para nós não nos apegarmos a elas, não darmos a elas o nosso coração, mas utilizarmos das coisas do mundo para o bem do próximo e para a glória de Deus. Esta é a verdadeira vida. E nós cremos que depois das lutas deste mundo, nos espera o prêmio do céu. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com um coração grande, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Aspira as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda.
Não há verdadeiro amor sem a paciência. A confiança e fé viva mantém a alma. Quem crê e espera, tudo alcança. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Do inferno acossado, embora se veja, enganará seus furores. Quem a Deus tem, que lhe venham desamparos, cruzes e desgraças, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. E depois bens do mundo, pois tudo é nada, ainda que tudo percas, só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta.